As nossas vias aéreas, elas gostam de um ar limpo e de um ar úmido, coisa que infelizmente muitas vezes a gente não consegue. E infelizmente, quando o ar não está, dessa forma que elas gostam, a gente precisa, dar uma ajudinha, porque senão a gente vai começar a ter os sintomas que a gente conhece muito bem. Principalmente se você tem ali uma tendência a ser mais alérgico, que a gente fala, por exemplo, quando você tem aquelas crises de rinite, que são muito frequentes nessa época. Bom, antes da gente continuar com a parte de quadro clínico, diagnóstico e tratamento, que é aquela divisão clássica que eu sempre faço, a gente só precisa colocar um parênteses e falar um pouquinho sobre a diferença entre inflamação e infecção. Inflamação e infecção, pessoal, são termos diferentes, tá? Que infelizmente muitas vezes acabam ali gerando confusão, e não é para menos, porque aí eles são bem semelhantes, mas eles são diferentes. Inflamação é quando a gente tem algo que está irritando o nosso corpo, está incomodando o nosso corpo. Por exemplo, um exemplo clássico é quando você vai fazer, por exemplo, uma atividade física que você não estava acostumado a fazer. E aí, depois de um tempo, você começa a sentir aquelas dores no corpo, nas pernas. Aquilo é uma reação inflamatória. E o seu corpo, significa que o seu corpo ele está sentindo um pouco mais aquela atividade física. Isso é inflamação. Não tem nenhum micro-organismo ali, não tem nenhum bichinho ali. É uma reação natural do seu corpo frente a um estímulo que ele não está acostumado a receber. Seja um estímulo mais saudável, como uma atividade física, ou um estímulo de alguma irritação patológica, mas que não teve nenhuma contaminação, não tem nenhuma infecção ali. Agora, a infecção é quando a gente tem um bichinho ali. Então, por exemplo, uma bactéria, um fungo, um vírus, algum parasita, mas a gente tem ali sim algum bichinho, algum micro-organismo que precisa ser, muitas vezes, destruído, tá? Então, nesse caso, não tem jeito, a gente precisa sim entrar com alguma medicação, por exemplo, antibióticos, mas que a gente vai também colocar mais um parênteses aí. Entendido essa diferença entre inflamação, que é uma reação natural do corpo, e uma infecção, que é quando a gente tem realmente um micro-organismo ali naquela região, a gente vai agora falar sobre os antibióticos. Antibiótico, pessoal, ele serve para bactéria. Só bactéria, tá? Os outros bichinhos que eu falei, vírus, fungo, protozoário, que eu falei ali atrás, nos exemplos de infecção, não vai fazer efeito. Por quê? Vocês já pararam para pensar como que um remédio faz efeito no nosso corpo? Como que ele age ali no corpo e faz efeito naquele local, naquela enzima em específico? Tudo isso, pessoal, é um sistema de chave e fechadura. Então, por exemplo, o antibiótico é a chave e o bichinho, por exemplo, a bactéria, no caso, é a fechadura. Logicamente que eu estou falando de uma forma bem grosseira, tá? Mas é só para vocês entenderem melhor. Então, o antibiótico vai estar dando ali na corrente sanguínea, vai achar a bactéria, eles vão se encaixar, e aí é quando começa a agir o remédio no nosso corpo. E a fechadura é só a bactéria, tá? Vírus não é, protozoário, fungo. E por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? Porque lá no tratamento isso vai ser muito importante. Essa diferença de inflamação e infecção e também essa questão do antibiótico. Porque você já deve estar imaginando, mas por exemplo, para uma infecção viral, o antibiótico não vai fazer efeito. Então não tem por que passar o antibiótico, por exemplo. Entendido essa parte? Vamos continuar. Qual que é o quadro clínico da rinite? Rinite, pessoal, são aqueles sintomas nasais irritativos. Então a pessoa tem ali muito espirro, muita congestão nasal, às vezes também começa que a gente fala que é escorrer o nariz, que são as secreções também nasais. Então seriam mais esses sintomas. A rinite é essa questão do nariz, rino de nariz. A sinusite já é quando a gente tem uma inflamação dos seios da face. Seios da face são essa região aqui, entre os olhos, o nariz, tá? Então, por isso que a pessoa que tem sinusite, ela já tem mais sintomas. Essa pessoa ela pode ter, por exemplo, um incômodo na região dos olhos, algumas pessoas têm dor de cabeça, inclusive, uma avaliação que a gente pode fazer no caso da sinusite, para fazer essa avaliação, o exame físico que a gente fala, é quando a gente faz uma percussão, ou seja, a gente dá uma batidinha nessa região. E na pessoa com sinusite, por conta da inflamação, da irritabilidade, ela vai ter uma reação de defesa, vai incomodar, vai doer. Coisa que, por exemplo, agora eu não estou com crise de sinusite, se eu bato aqui, não sinto nada. Então essa é uma avaliação bem clássica da sinusite, tá? Bem simples, bem clássica e que realmente aparece. E o diagnóstico, pessoal? Vocês podem ver que o quadro clínico ele é bem característico. Provavelmente vocês não precisavam desse vídeo para saber o quadro clínico de uma rinite e de uma sinusite. São doenças muito comuns,
E o quadro clínico, o diagnóstico também é assim. O diagnóstico também é pelo quadro clínico. É a gente aqui no consultório com você, entrando, me contando os seus sintomas, eu vou fazer ali perguntas direcionadas, vou fazer ali, de repente, uma avaliação mais física, olhar, ver como eu falei, fazer a percussão e pronto. Na maioria das vezes, isso já vai ser o suficiente para bater o martelo e falar qual que é o diagnóstico. Ou seja, precisa de raio-x para bater o martelo e falar que é sinusite? Não precisa. E isso é realmente uma pergunta muito comum no nosso dia a dia. Muitas mães, principalmente, que falam: nossa, doutora, mas você não vai nem pedir um raio-x para ver a sinusite do meu filho? Como que a senhora sabe que é sinusite mesmo? E realmente, pessoal, como eu falei, não precisa. Na maioria das vezes, tá? Nessas crises esporádicas que acontecem mais quando o ar não está muito legal, ou quando teve ali uma exposição, por exemplo, a alérgenos, né? A poeira, a fumaça, a queimadas, ao cigarro. Então, geralmente, quando são essas crises mais pontuais, não há necessidade. Agora, quando são crises que saem do padrão, então, por exemplo, são sintomas muito intensos, caramba, aquela pessoa não está bem, a gente vê isso ali na nossa frente. Aí a gente já pode pedir, sim, um exame de imagem para ajudar a gente a ver se não tem, às vezes, uma complicação, alguma coisinha que está ali e que vai piorar o processo de cura daquela doença. Ou em casos em que o sintoma não é nem tão intenso, mas não passa. É uma crise que não passa, tá ali há meses e não passa. A pessoa muitas vezes já fez o tratamento que a gente vai passar, que a gente vai falar já tá ali com semanas, ou que seja dias, 2, 3 dias, 48, 72 horas, que não está melhorando, ou está até piorando, mesmo fazendo o tratamento de forma adequada. Isso não é normal. Então, nesse caso, sim, a gente pode lançar mão dos exames de imagem, né? Então, nesses casos, pessoal, para a gente avaliar, de repente, uma alteração anatômica ou alguma complicação, aí sim a gente lança a mão dos exames de imagem. Mas para casos esporádicos, para casos que acontecem de vez em quando, principalmente, como eu já citei, naquelas situações pontuais, de exposição ali a algum fator de risco, aí acaba que a gente não precisa pedir, tá bom? E o tratamento? Precisa de antibiótico para todo mundo? Se você prestou atenção até aqui, provavelmente você já sabe a resposta. Não, também não precisa. Por quê? Vocês podem ver, é uma inflamação geralmente, e inflamação é diferente de infecção. Então, inflamação é uma irritação. Basicamente, o que aconteceu? Aquela pessoa teve ali uma exposição a algum fator de risco, por exemplo, fumaças, né, um ar que não estava muito legal, e como as nossas vias aéreas não gostam desse tipo de ar, para elas não funciona, esse ar não é legal, elas começam a ter uma reação inflamatória. E essa reação inflamatória, pessoal, até certo ponto, ela é até boa, tá? Ela não é uma vilã. O nosso corpo, né, a gente tem essa reação inflamatória para tentar restabelecer o equilíbrio, né, que estava ali e que aquele ar ruim acabou fazendo com que ocorresse um desequilíbrio. Então, a reação inflamatória ela serve para isso, para tentar reajustar o equilíbrio. Porém, quando a pessoa já tem muitas vezes ali, uma tendência a ter uma reação inflamatória muito intensa, aí acaba que essa reação inflamatória ela acaba sendo muito exagerada. E aí a própria reação inflamatória, que era na verdade para ajudar, acaba atrapalhando no finalzinho ali. E é quando a gente precisa lançar mão do tratamento. É quando a gente tem as crises, né, desencadeadas de rinite, de sinusite, por exemplo. Mas é tudo reação inflamatória, então não tem bichinho ali na maioria das vezes. Então o tratamento, pessoal, é sintomático. É um tratamento de suporte para ajudar o seu corpo a combater aquela inflamação, né? A deixar a inflamação um pouquinho mais controlada, num limiar que está bom para ela, né? Que de uma forma que ela não fique exagerada, mas que ela fique ali em uma posição que ela ajuda o nosso corpo, mas também acaba não exagerando. E isso a gente faz com, por exemplo, anti-inflamatórios, antialérgicos, se a pessoa está com dores, analgésicos, né? Lavagem nasal, que é o que eu vou falar já, inalação com sorinho fisiológico. Então a gente faz com tratamento de suporte, hidratação, tem que beber água, manter uma alimentação saudável, principalmente com alimentos mais frescos. Para quem tem aqueles umidificadores de ar, também é muito bom nessa época. E quando eu falo nessa época, é nessa época de ar seco, né? Então é um tratamento de suporte. Agora, quando a gente percebe, e isso é uma coisa que o médico vai perceber, tá? Não vale a pena citar aqui, mas quando o médico percebe que não é só uma inflamação, mas que também tem uma infecção ali associado, que provavelmente já tem um bichinho que aproveitou aquela situação, entrou ali, aí nesse caso, sim, se a gente desconfia que é bacteriano, a gente entra, assim, com um antibiótico associado ao tratamento de suporte que eu falei ali atrás.
Lavagem nasal, gente, é muito simples. Vamos lá, você vai precisar de soro fisiológico, tá? Aquele basicão 0,9% em temperatura ambiente, tá bom? Então, geralmente o soro fisiológico, pessoal, se você tem uma temperatura amena, pode deixar ele mesmo. Agora, se está na geladeira, você tira antes, né? Para que ele fique na temperatura ambiente. E uma seringa. A seringa, pessoal, você não precisa ficar se preocupando com a ml da seringa. Por quê? Você pode fazer mais de uma vez. Então não tem por que você ficar tão preocupado com a ml da seringa. O importante é que você consiga manusear ela bem com uma mão só. E é isso, o material é esse. O que você vai fazer? Você vai posicionar ali na pia do banheiro, vai puxar o soro fisiológico em temperatura ambiente na seringa, vai colocar aqui, ó, o rosto um pouquinho mais distante do tronco, né, para não escorrer em você, reto, prende a respiração e vai em uma narina, na outra narina, tranquilamente. Não precisa sair do outro lado, tá? Isso é mito, tá bom? Às vezes, para algumas pessoas nem vai sair, anatomicamente falando vai ser difícil, então não tem problema, você vai em uma, vai na outra, tá bom? Ele só tem que escorrer, né? Entrar e escorrer do mesmo lado bonitinho. A nossa intenção é umidificar a área, só isso. E lógico, tirar algumas partículas, né? Alguns resíduos que estejam ali presos no nariz. Não precisa ser forte, tá, pessoal? É numa velocidade média, tá bom? Só para realmente lavar aquela região. Se você fizer forte, se você esguichar, qual que é o problema? Pode acabar indo para o ouvido, porque a gente tem comunicação. E se for para o ouvido, pode ter infecções de ouvido. Por isso que é uma velocidade média. Não precisa esguichar, apertar de uma vez. É numa velocidade média, só realmente com a intenção de lavar essa área com calma. Você pode fazer 2 vezes no dia ou até 3. Geralmente o pessoal faz quando acorda, né? E antes de dormir. Mas se você quiser fazer no meio do dia também não tem problema. Mesma coisa a inalação com soro fisiológico, só com soro fisiológico. Você pode também fazer de manhã ou acordar antes de dormir, para dormir gostoso. Algumas pessoas também fazem no período da tarde, tá? E o legal da inalação é que ela serve não só para vias aéreas superiores, né, para aqui para cima, mas também vai para o pulmão, então serve também para as vias aéreas inferiores, umidificando também essas áreas. É isso, pessoal, espero que tenha sido um vídeo útil, que vocês tenham gostado, que eu tenha aí colocado curiosidades bacanas para vocês. Eu acho que, sinceramente, vai ser um vídeo que vai ser bem aproveitado por vocês. Beijão, uma ótima tarde e até mais!